Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para todos vocês. Eu havia de gravar o vídeo ontem, mas como eu creio que muitos de vocês sabem, a palavra de Deus ela deve ser levada a sério, é claro. E isso demanda tempo, demanda estudo, e eu gosto de falar que a palavra de Deus é uma escola onde nós nunca formaremos, porque sempre estamos aprendendo coisas novas. Então, isso é muito importante. Peço desculpas se tiver algum barulho aqui no fundo. Eu peço desculpa a vocês que eu estou gravando aproveitando a luz do sol da janela, enquanto está um horário bom para gravar que dá a luz aqui e ilumina. Bom, a gente está seguindo os nossos estudos de Números, capítulo 8, e a gente vai falar hoje dos versículos 5 até o versículo 26. Eu gostaria que você lesse comigo e acompanhasse com essa leitura da palavra de Deus. Mas antes, vamos pedir a bênção do Senhor em oração. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela força, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, pelo esse trabalho que o Senhor tem sustentado com as tuas mãos, que o Senhor tem segurado. Senhor, nós queremos aprender mais da tua palavra, que o Senhor seja o nosso professor, nosso mestre, nós, os seus alunos, para que nós possamos estar entendendo e abrindo conhecimento das suas santas palavras, Senhor. Nós te pedimos que tudo isso seja feito não de uma forma vã, mas seja feito de uma forma que honre e glorifique o teu santo nome, Senhor. Ensina também, Senhor, as outras pessoas e que elas possam estar, Senhor, com seus corações como janelas abertas, Senhor, e com seus ouvidos aptos para escutar a tua verdade. Que assim seja feito em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos começar. A gente vai ler o capítulo 8, dos versículos 5 até o versículo 26. Eu convido para você pegar a sua Bíblia e ler comigo esses versículos. Vamos lá. Vai nos dizer assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhe farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação. Sobre toda sua carne farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu outro novilho para a expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas, e Arão oferecerá os levitas por oferta movida perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas colocarão suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu, um para a expiação do pecado e outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante seus filhos. Então os oferecerá por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás. Por oferta movida os oferecerás. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, os santifiquei-os para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. Os levitas se purificaram, lavaram suas vestes, e Arão os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação,
perante Arão e perante seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem um serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão do serviço deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. São bastantes versículos, mas eu destaquei alguns pontos aqui que eu gostaria de falar aqui para nós estarmos entendendo o que a palavra de Deus nos diz. E o primeiro ponto que eu destaquei aqui foi o versículo 7, a purificação. Aqui agora vai haver depois uma purificação. O que significa purificar? Purificar é o mesmo que deixar a imundícia ou o mesmo que apartar-se do pecado. Isso significa purificar. A purificação ela era necessária para uma pessoa, um sacerdote ali, principalmente os levitas ali e todos os outros que ministravam ali, era importante. Por quê? Porque a pessoa com pecado, ela não pode chegar-se adiante de Deus, da tenda da congregação. Caso uma pessoa chegasse com a sua imundícia, sem se purificar-se, essa pessoa ela estaria contaminando o tabernáculo do Senhor. Então, por isso que é muito importante a purificação. Versículo 7 vai nos dizer, versículo 6 também, vai nos dizer assim: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhe farás para o purificar. E aqui, depois desse, e assim lhes farás para os purificar, a gente vai ver que tem uma série de ordenanças de como seria essa purificação. Não era simplesmente chegar lá e purificar e pronto, acabou. Não. Existia uma forma correta de purificar. E a primeira delas vai nos dizer no versículo 7. Olha, eles tinham que espargir sobre eles a água da expiação. A água, a gente lembra que a água aponta para a palavra de Deus como limpando o pecador. Então aqui está falando da água da expiação, para expiar. E sobre toda a sua carne farão passar a navalha. É curioso a gente pensar, eu estava pensando, que em relação a passar a navalha em toda a sua carne, aqui fala, sobre toda a sua carne farão passar a navalha. É interessante que a gente pense que, provavelmente, eu estava pensando em relação a isso, é certo que algumas partes do corpo que tinha pelo ali poderiam trazer algo de fora external ou algo que repousasse sobre aqueles lugares e, como consequência disso, trariam imundícia para o tabernáculo do Senhor. Por isso, eu creio que seja por essa razão que eles tinham que passar a navalha por todo o seu corpo. Lavarão as suas vestes, lavar as vestes e se purificarão. A gente fala sobre lavar as vestes, aqui está acontecendo as purificações dos levitas. Essa parte de lavar as vestes também era muito importante. Até hoje, nós precisamos fazer isso, lavar as nossas vestes, mas não no sentido físico, mas no sentido simbólico da palavra do Senhor. A gente precisa o quê? Lavar as vestes, porque todo dia a gente se contamina com o pecado. Então a gente tem que lavar as vestes, a gente tem contato com o mundo. É uma lição prática. E aqui, a seguir, vai falar que tinha que tomar um novilho e conjuntamente com esse novilho, a oferta de manjares, né? E um desses novilhos é para expiação do pecado. Uma é para expiação e o outro era para holocausto. Então era para isso que eram os dois novilhos, tá bom? A gente vai ler aqui, vamos ver aqui.
A gente vai ver uma coisa interessante aqui mais para frente. Mas vamos continuar aqui. No versículo 11, está chegando. Aqui no versículo 9 vai falar: e farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e juntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Então aqui o que aconteceu? Só arredar essa coisa aqui para aqui. Então aqui o que aconteceu? Moisés reuniu os levitas ali, e quando ele reúne os levitas, todos os levitas chegaram perante a tenda da congregação. E quando eles chegam, no versículo 10 vai nos dizer que o quê? Que eles tinham que, os filhos de Israel porão suas mãos sobre os levitas. Então chegariam ali, tinham um ajuntamento, uma congregação, uma reunião, juntos ali, todos juntos. E quando os levitas chegassem, os filhos de Israel porão suas mãos sobre os levitas. É interessante que a palavra de Deus nos fala muito sobre essa imposição de mãos. Num sentido, é claro, simbólico ali, mas está representando, mas ela fala nesse sentido de imposição de mãos. E havia diferentes formas e coisas que as pessoas faziam que usavam esse mesmo princípio que era a imposição de mãos. E uma delas também era a oração. Atos capítulo 13 e versículo 3 vai nos dizer o seguinte. Fala assim em Atos 13 e 3. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui fala sobre despedida, né? E em Atos capítulo 6 e versículo 6 vai nos dizer o seguinte. Vai nos dizer assim, ó, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, quer dizer, na ação ali, a ação contínua, o verbo está no gerúndio. Orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, dá para a gente entender que essa imposição de mãos, ela não era só aqui no Antigo Testamento, mas a gente vai ver também no Novo Testamento que tem essa imposição de mãos. É só uns detalhes para a gente pegar aqui. Bom, vamos dar continuidade. O versículo 11 vai falar que Arão oferecerá aos levitas por oferta movida. O que é a oferta movida? Tinha partes das ofertas que elas tinham de ser movidas no sentido de balançar, no sentido de mover mesmo. Essas eram as ofertas movidas. E em Êxodo capítulo 29 e versículo 24, vai nos dar um respaldo bíblico para a gente estar falando isso daqui. Êxodo capítulo 29 e o versículo 24, 24 mesmo? O 24. Vai nos dizer assim, e tomarás e tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento os oferecerás perante o Senhor. Então a oferta movida, ela envolvia movimento, balanço. Tinha algumas partes das ofertas movidas que eram dos sacerdotes ali, que pertenciam a eles. Mas também traz a ideia de mover-se para frente. Essa oferta era movida e depois trazida nesse sentido, tá bom? Então, os levitas seriam ofertados como ofertas movidas. E a gente vai ver essa expressão aparecer cerca de 4 vezes. 4 vezes. No versículo 11, no versículo 13, no versículo 15 e no versículo 21. Vai aparecer essa mesma expressão, quase que idênticas, né? Aqui, a gente agora pulando, vamos direto para o versículo aqui 17. Os levitas. Interessante, uma coisa que eu ia falar. O Senhor separou os levitas para que os levitas fossem do Senhor. Os levitas foram consagrados para o Senhor para ministrarem as coisas santas no tabernáculo. Então, o que acontece? No versículo 17, ele vai explicar por que os levitas, tinham que ser oferecidos por ofertas movidas perante o Senhor. Fala assim, ó, porquanto eles, porque meu,
é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, o santifiquei para mim. A gente agora vai lembrar que o Senhor está falando assim que os primogênitos são deles. O que é o primogênito? O primeiro, primogênito vem de número primeiro. Então, todo aquele que nascesse primeiro, todo aquele primogênito, ele era do Senhor. A gente vai ler lá em Êxodo 12 e versículo 29, que quando o Senhor mandou as pragas, ele feriu no Egito ali o que? A primogenitura dos egípcios. Aqueles que não tivessem sangue nos umbrais de seus portais, eles seriam feridos. Mas aqueles que tivessem, não seriam feridos. Vamos ler aqui. Está lá em Êxodo 19. Só um minutinho. Êxodo 12 e 29. Vai nos dizer assim. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então aqui, quando o Senhor feriu os primogênitos na terra do Egito, aqui o Senhor os santificou para ele os primogênitos. Então é muito importante que a gente fala sobre isso. Voltando aqui para o nosso texto, o versículo 17 fala, a parte B aí, fala que no dia em que na terra do Egito feri a tudo o primogênito e santifiquei para mim. Então naquele mesmo dia o Senhor havia santificado para ele. Vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar sobre a idade nos versículos 23 até o versículo 26. Deixa eu só arrumar aqui que a luz está. Nos versículos 23 até o versículo 26, vai nos dizer sobre a idade que a pessoa podia ser sacerdote, ele podia estar ministrando. E o que eu gostaria de falar? Talvez algumas pessoas falem, mas está dando diferença da idade que você está falando. Mas por que vai dar diferença? Eu vou explicar aqui para vocês. Da idade, versículo 24, vai nos dizer assim, da idade de 25 anos para cima entrarão. Então quer dizer, para ministrar e ser sacerdote, tinha que ter uma idade de 25 anos para cima. Não, ou seja, de 25 anos, não é até 25 anos, é de 25 anos. Aqui na palavra de Deus a gente sabe que de 25 anos para cima não entra a idade de 25. Eu gosto de pensar dessa forma, que o 25 não entra, mas como aqui está falando de 25 para cima, pode ser que sim, que ele entre também. E até os 50 anos, versículo 25 vai nos dizer, e até os 50 anos, mas desde a idade de 50 anos sairão. Ou seja, eles serviriam ali 25 anos. Depois que vencer esses 25 anos, que eles saíram, o que vai acontecer? Eles vão pegar e vão parar de servir. Eles não poderão mais servir, né, no ministério. Mas o versículo 26 vai nos dizer que eles podiam servir com seus irmãos na tenda da congregação. Eles não podiam ministrar mais, é uma grande diferença, mas eles podiam servir os seus irmãos na tenda da congregação. E o versículo 26 deixa bem claro, mas, parte B, mas o ministério não exercerão. Então é importante a gente falar sobre essa questão aqui. Talvez algumas pessoas vão pensar que, mas por quê? A gente tem que entender que para ministrar era necessário ter um tempo de ensino. É bem provável que tinha um tempo de ensino, a gente não sabe, talvez 5 anos ali, ensinando para que os levitas que fossem da descendência de Levi ali, eles fossem treinados para fazer isso. Então era muito tempo. A gente vai ver na palavra de Deus que é algo muito complexo
quando a gente está se tratando de ofertas, quando a gente está se tratando do tabernáculo em si. Então é muito importante, da tenda da congregação. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Só que algumas pessoas vai ver lá em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 27, que lá fala que até 20 anos, a palavra de Deus nos diz que Davi reduziu a idade para entrar no ofício sacerdotal para 20 anos. Então, ou seja, o ministério ele começaria para ministrar no ofício sacerdotal, para ser um sacerdote, a pessoa poderia ter 20 anos e sim ela dar continuidade até os 50 anos e depois, como eu falei, eles não podiam mais ministrar. Então isso é muito importante a gente dizer sobre isso. É interessante que o que a gente traz daqui? A purificação ela é algo antigo do Antigo Testamento, como eu havia dito, mas a purificação ela não só envolve nesse sentido de purificar, porque eram os levitas, havia também a purificação, por exemplo, da lepra, era um tipo de purificação. Então o leproso chegava perante o sacerdote ali e era um tipo de purificação. Então é interessante que a gente fale sobre essas coisas. Para a gente encerrar, eu gostaria de dizer que a gente terminou esse capítulo 8. É um capítulo um pouquinho extenso, é um capítulo bem longo. E uma oportunidade, agora a gente não está focado em simbologias ou tipologias bíblicas. A gente não vai falar sobre isso por enquanto. Mas é necessário que quando a gente tiver um tempo de sobra, a gente falar sobre as simbologias que estão apresentadas na palavra de Deus. Eu ainda não preparei, eu tenho que preparar esse estudo de quais eram as ofertas e com quais finalidades eram as ofertas do tabernáculo, tá? Então vou ver se eu preparo esse estudo já, porque falta gravar. E tem vídeos que é muito longo, por exemplo, igual esse daqui, a gente acaba não editando, porque demanda tempo, muito tempo. Se a gente for parar para editar um vídeo aí, dependendo do vídeo, um vídeo de 10 minutos, a gente acaba ficando 1 hora e meia. Então quem dirá um vídeo de 22 minutos. Então eu prefiro mandar esses vídeos direto mesmo. Mas é importante que a gente leia da palavra de Deus e entenda. Estudo aqui por detrás, depois vai ter um significado muito grande. Que às vezes as pessoas desprezam o Antigo Testamento e falam assim, mas o Antigo Testamento não tem nada a ver. O Antigo Testamento tem tudo a ver com o Novo Testamento, porque fala de como Cristo, ele sendo a propiciação pelos nossos pecados. Então isso é muito importante a gente entender essas partes aqui que estão falando sobre a purificação. Então depois que os levitas eles forem purificados e procedessem dessas formas, até o versículo 21, do versículo 5 a 21, vai nos falar que eles, a forma como que eles deviam ser purificados. Ou melhor, até o versículo 20, vai nos dizer que Moisés fez conforme o Senhor o ordenara. Então é muito importante a gente entender isso também. E depois o Senhor falou a Moisés sobre o ofício dos levitas, a durabilidade de tempo do serviço sacerdotal. Eu gostaria de falar com vocês que amanhã vamos ver como que vai ser, porque a gente tem que estudar Números capítulo 9. Então é muito importante que a gente estude Números capítulo 9. Essas ofertas movidas, como eu havia dito antes, eram ofertas que eram movidas, tá? Nesse sentido mesmo, tá bom? Então é isso, que a palavra de Deus e que o Senhor possa estar abençoando e abrindo entendimento a cada um de vocês. Se ficou alguma dúvida, eu peço que você possa estar deixando sua dúvida nos comentários, comentando aí. A gente não tem tanta ferramenta, o áudio não tá bom, a luz tem hora que tá clareando, outra hora baixando, mas que graças ao Senhor que a gente tem essa luz tão bela da luz do sol da criação de Deus, para a gente estar podendo aproveitando ela para gravar esse vídeo, tá bom? Eu gostaria de convidar você para que nós possamos pedir ao Senhor bênçãos em oração. Se você puder, ore comigo.
Senhor Deus, amado Pai e Pai de bondade, nós te pedimos, Senhor, a tua orientação, a tua ajuda, Senhor, para que nós possamos, Senhor, que o que aqui não entendemos, o Senhor possa estar nos revelando, que o Senhor possa estar nos mostrando. Nós queremos te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer por termos a tua palavra completa e nelas encontrarmos as verdades, nela encontrarmos, Senhor, a paz, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse estudo, queremos te agradecer, Senhor, por cada alma que estiver aqui. E oro também, Senhor, e peço por esse trabalho que possa estar alcançando mais almas, que o Senhor possa estar usando essa plataforma como meio de alcance para as outras almas, para as outras pessoas, Senhor. Tudo isso nós te entregamos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai fazer o estudo de Números 9. Se a gente não fizer o estudo hoje, a gente vai acabar fazendo o estudo amanhã, tá bom? Porque ele é extenso, não sei se eu vou dividir ele, mas a gente, se for da vontade do Senhor, a gente vai estar dando início a Números capítulo 9. Que Deus abençoe cada um de vocês.